Sabe, quando a gente olha para uma empresa, os números, as planilhas, eles contam uma parte da história, mas só uma parte. Os melhores investimentos, aqueles que realmente se destacam, se revelam em outro lugar. A verdadeira força de uma companhia, aquilo que a sustenta por décadas, está na forma como ela é dirigida, como é controlada. Então, nesta análise, vamos fundo justamente nisso, nos pilares que não aparecem no balanço, mas que no fim das contas definem o sucesso. Vamos falar de governança e de gestão. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Todo investidor já se deparou com isso. Pense bem, duas empresas, mesmo setor, produtos quase idênticos, mas uma decola e a outra fica para trás. Por quê? Qual é o segredo? Onde é que está o fator que decide o jogo? Pode ter certeza que a resposta não está na superfície, não está no óbvio. E a resposta é essa aqui. A diferença, a grande virada de chave, está na qualidade da governança e na competência da gestão. Pense nisso. Uma governança sólida, uma gestão competente. Isso é mais forte, mais resiliente do que qualquer resultado de um trimestre. É como se fossem os anticorpos da empresa, sabe? Protegem na crise e dão um impulso certo na hora da oportunidade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para analisar a governança de um jeito mais estruturado, a gente pode usar os 4 pilares definidos pelo IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eles são como uma bússola, que vai guiar nossa análise a partir de agora. O primeiro pilar é a transparência. E olha, isso aqui vai muito além de só cumprir a lei, de entregar o relatório obrigatório. É sobre ter uma cultura de manter o mercado bem informado. A pergunta-chave é a seguinte: a empresa comunica uma notícia ruim com a mesma velocidade e clareza que ela comunica uma notícia boa? A resposta para isso diz tudo sobre o caráter da gestão. O segundo pilar é a equidade. E se a transparência mostra o caráter, a equidade é quase um termômetro desse caráter corporativo. É simples, significa tratar todo mundo igual. Todos os sócios, sem dar privilégios para os controladores. Uma empresa que realmente protege seus acionistas minoritários, ela está demonstrando uma maturidade, um respeito, que é algo raro e muito, muito valioso. Vamos para o terceiro pilar, prestação de contas, ou como se fala muito, accountability. Na prática, significa que os gestores assumem a responsabilidade total pelas suas decisões. Pelos acertos, claro, mas principalmente pelos erros. E a experiência de mercado não mente. Empresas onde existe essa cultura de responsabilidade quase sempre saem na frente no longo prazo. A correlação é impressionante. E fechando os 4 pilares, a gente tem a responsabilidade corporativa. O que é isso? É olhar para o futuro, é garantir que o negócio vai ser sustentável no longo prazo, e isso significa pensar além do lucro. É considerar o impacto na sociedade, no meio ambiente. Uma empresa que se preocupa com isso não está só correndo atrás do próximo resultado trimestral. Ela está construindo um legado. Tudo bem, a teoria é bonita, faz todo sentido. Mas e na prática? Como a gente pega isso e transforma em análise de verdade? Para avaliar a governança, a gente precisa de um método. E é o que vamos ver agora. Um processo de 3 passos bem práticos para separar o joio do trigo. Esse processo tem 3 etapas-chave. Primeiro, a gente vai fundo nos documentos da empresa. Segundo, a gente faz uma avaliação bem criteriosa do Conselho de Administração. E terceiro, a gente analisa os comitês especializados que dão suporte a esse conselho. Então, passo 1, mergulhar nos documentos. É aqui que a gente encontra a verdade, sabe? O Estatuto Social, por exemplo, pode ter umas cláusulas escondidas que protegem os controladores, as atas das reuniões do conselho. Ali você vê se a discussão é estratégica de verdade ou se é só para cumprir tabela. É nesses papéis que a real estrutura de poder da empresa aparece. Agora o passo 2, que nos leva direto para o coração da governança, o Conselho de Administração. E aqui, a diferença entre o bom e o ruim é gritante. De um lado, um conselho de alta qualidade. O que isso significa? Maioria de membros independentes, diversidade de experiências, de gênero, de formação e, crucial, o presidente do conselho e o CEO são pessoas diferentes. Do outro lado, o oposto. Um conselho dominado por gente de dentro, um grupo todo igual e uma única pessoa acumulando os cargos mais importantes. A diferença entre o sucesso e o fracasso de uma empresa muitas vezes está resumida nesta tabela. E o terceiro passo é olhar para os comitês especializados. Isso aqui é um indicador de sofisticação. Quando uma empresa tem um comitê de auditoria forte, um de riscos, um de pessoas, isso é um sinal muito claro. Mostra que a empresa leva a sério a supervisão financeira, a gestão de ameaças e o planejamento de quem serão os futuros líderes. Muito bem. Já olhamos para os sistemas, para as estruturas, agora vamos mudar o foco para as pessoas, porque no final são elas que tocam o negócio. E avaliar a qualidade de um time de gestores, isso vai muito além de só ler o currículo. A gente precisa entender como eles pensam e, principalmente, como eles agem.
E a primeira grande pergunta é sobre alinhamento. Basicamente, os gestores agem como se fossem donos do negócio? Para saber isso, buscamos 3 sinais. Primeiro, eles têm o que a gente chama de pele em jogo, ou seja, eles investem o próprio dinheiro na empresa. Segundo, a remuneração deles está amarrada ao sucesso de longo prazo. E terceiro, um ponto fundamental: a comunicação é franca, eles admitem os próprios erros abertamente. Além do alinhamento, precisamos olhar para a competência e para a visão estratégica. E aqui tem um ponto que muita gente deixa passar, mas que é talvez o mais importante de todos: como a gestão aloca o capital da empresa. Essa é a decisão número 1 de qualquer gestor. O histórico de aquisições criou valor ou destruiu? A estratégia da empresa é clara, fácil de entender, ou ela muda a cada ventania? E, muito importante, como eles se comportaram nas últimas crises. O passado aqui nos conta quase tudo o que precisamos saber. Certo, já vimos o que procurar. Mas tão importante quanto isso é saber o que evitar. Existem alguns sinais de alerta, as famosas bandeiras vermelhas, que precisam acender um pisca-alerta imediato na cabeça de qualquer analista. Então, muita atenção a estes pontos. Primeiro, rotatividade muito alta na diretoria. Isso é um sinal clássico de instabilidade. Segundo, bônus gigantescos mesmo quando a performance da empresa é ruim. Isso mostra um desalinhamento total de interesses. Terceiro, estruturas corporativas complicadas demais, difíceis de entender, muitas vezes servem para esconder alguma coisa. E por último, respostas vagas, evasivas, naquelas reuniões com analistas. É aquele ditado, onde há fumaça, geralmente há fogo. Chegamos então ao ponto central de toda esta conversa. A conclusão é a seguinte: uma boa governança não é só para inglês ver, não é um custo ou uma formalidade. É, na verdade, uma das vantagens competitivas mais poderosas e duradouras que uma empresa pode construir. E por que isso gera tanto valor? Simples. Empresas bem governadas têm um risco muito menor de fraudes e escândalos. Elas tomam decisões de investimento mais eficientes, alocam melhor o capital. Elas são mais resilientes, aguentam melhor as crises. E, talvez o mais importante, elas atraem e conseguem manter os melhores talentos do mercado. Isso cria um ciclo virtuoso de sucesso. Essa frase, de um conselheiro muito experiente, resume tudo de forma perfeita. Governança não é custo, é o seguro mais importante que uma empresa pode comprar. É exatamente isso. É o investimento que protege todos os outros. É a certeza de que a casa está em ordem. Então, fica aqui um convite, um desafio. Na próxima vez que for analisar uma empresa, não pare na primeira camada, não pare nos números, vá mais fundo, investigue, porque é justamente ali, abaixo da superfície, que estão as grandes oportunidades e também os maiores riscos.